E, para a apresentação do relatório, tem a palavra o Sr. Deputado António Pedroso, relator da Comissão. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. A 4 de fevereiro de 2015 deu entrada nesta Assembleia um requerimento dirigido a Vossa Excelência, Senhora Presidente, para a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito ao Transporte Marítimo de Passageiros e Infraestruturas Portuárias, subscrito por 12 deputados do Grupo Parlamentar do PSD. De acordo com o disposto no número 1 do artigo 6º do Decreto Legislativo Regional número 37/2012/A, de 18 de setembro, o Gabinete de Vossa Excelência, Senhora Presidente, comunicou o conteúdo do que seria o despacho número 399/2015, de 17 de fevereiro, a Sua Excelência, a Procuradora-Geral da República, a 23 de janeiro de 2015. A 28 de janeiro de 2015 foi publicado no Jornal Oficial, segunda série, número 19, o despacho número 230/2015 de Vossa Excelência, Senhora Presidente, que criou a Comissão de Inquérito ao Transporte Marítimo de Passageiros e Infraestruturas Portuárias. Nos termos do disposto no número 1 do referido despacho, pode ler-se: é constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Transporte Marítimo de Passageiros e Infraestruturas Portuárias. Nos termos do disposto no número 2 do mesmo despacho, a Comissão tem como objeto avaliar os resultados dos investimentos feitos em infraestruturas realizadas nos portos do Triângulo e na aquisição de 2 novos navios, Mestre Simão e Gilberto Mariano, a averiguar as responsabilidades políticas relacionadas com os acidentes ocorridos nas estruturas de amarração nos portos da Horta, Madalena e São Roque do Pico, bem como o processo relativo à aquisição de 2 novos navios destinados ao reforço e alargamento do transporte marítimo de passageiros em todas as ilhas da região e futuras infraestruturas portuárias a construir. Nos termos do número 3 do mesmo despacho, a Comissão tem como objetivo: a. Avaliar a fundamentação, o processo e as responsabilidades políticas na escolha da tipologia dos navios adquiridos para o transporte de passageiros e viaturas para as Ilhas do Triângulo. B. Analisar os estudos técnico-económico-financeiros relativos à aquisição dos navios Mestre Simão e Gilberto Mariano, com destaque para os respectivos custos de aquisição, exploração e retorno, estimado para a economia regional. C. Avaliar as soluções, decisões e responsabilidades políticas relativas às infraestruturas portuárias em que se desenvolve aquela operação, designadamente através do conhecimento dos parceiros técnicos envolvidos nestas decisões, bem como as auscultações feitas a operadores marítimos com experiência nas ligações marítimas de passageiros interilhas ou marítimos com experiência nos canais e portos da área geográfica do Triângulo. D. Analisar os relatórios resultantes dos ensaios em modelo reduzido realizados em laboratório previsto para a construção das infraestruturas portuárias já construídas nas diferentes ilhas. E. Identificar as soluções alternativas de construção e intervenção que foram propostas para cada porto, bem como os respectivos custos e condicionalismos técnicos, comparando-as com as que vieram a ser adotadas. F. Analisar as decisões tomadas em relação aos projetos técnicos das infraestruturas construídas e respectivos processos de concurso, relatórios de adjudicação e de acompanhamento das obras, bem como dos relatórios da fiscalização, assim como os pareceres técnicos recolhidos. G.
Analisar os eventuais indicadores comparativos de eficiência que sustentaram a decisão dos investimentos realizados em infraestruturas e em meios de transporte. É cá. Avaliar o tipo de monitorização feita às infraestruturas portuárias e aos meios de transporte para garantir a segurança necessária a este importante serviço público. E averiguar as causas, bem como as responsabilidades políticas dos acidentes ocorridos nestas estruturas de amarração nos portos da Horta, Madalena e São Roque do Pico, tendo neste último caso culminado com um acidente mortal. J. Analisar e avaliar as medidas de correção e normalização a implementar no Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros, decorrentes das conclusões das investigações e inquéritos em curso, como forma de desenvolver a confiança e a segurança naquele serviço. K. Analisar a adequação das atuais soluções construtivas/operacionais a outras e futuras infraestruturas portuárias a construir. L. Analisar o processo em curso e respectivo historial relativo à aquisição de 2 novos navios para assegurar o transporte marítimo de passageiros e viaturas entre todas as ilhas da região. Segundo o disposto no número 4 do aduzido despacho, a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Transporte Marítimo de Passageiros e Infraestruturas Portuárias é composta por 13 deputados, distribuídos da seguinte forma: 7 do Grupo Parlamentar do PS, 4 deputados do Grupo Parlamentar do PSD, 1 deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP e 1 deputado da Representação Parlamentar do PCP. Os deputados das representações parlamentares do BE e do PPM podem participar na Comissão sem direito a voto. De acordo com a indicação dos partidos e com o resultado da eleição para a mesa da Comissão, decorrida na reunião de 1 de abril de 2015, que se realizou na Assembleia Legislativa Regional na cidade da Horta, a Comissão tem a seguinte composição e mesa: deputado João Bruto da Costa, PSD, Presidente; deputado António Pedroso, PSD, Relator; deputado André Rodrigues, PS, Secretário; deputada Ana Espínola, CDS-PP; deputado Aníbal Pires, CDU; deputado Cláudio Lopes, PSD; deputado José Ávila, PS; deputado José Contente, PS; deputado Lisoarte Machado, PS; deputado Lúcio Rodrigues, PS; deputado Luís Garcia, PSD; deputado Manuel Pereira, PS; deputado Miguel Costa, PS; deputado Paulo Estevão, PPM; deputada Zoraida Soares, Bloco de Esquerda. A 25 de agosto de 2015, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista informou a Comissão que o deputado Lisoarte Machado passaria a ser substituído definitivamente pela deputada Paula Bettencourt, com efeitos a partir de 26 de agosto de 2015. O questionário indicativo é composto por 12 itens, sendo o número total de quesitos 62. Os trabalhos da Comissão ao longo das 12 reuniões realizadas entre abril e dezembro de 2015 visaram dar resposta aos quesitos aprovados por unanimidade no início. Para tal, a Comissão ouviu 21 depoentes em 23 inquirições e analisou mais de 447 documentos e informações. De acordo com o número 10 do despacho número 339 de 2015, de 17 de fevereiro, de Vossa Excelência, Senhora Presidente, passo a ler as conclusões do relatório final que, por este meio, se tornam públicas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Conclusões. Atendendo ao objeto que fundamentou a criação desta Comissão de Inquérito e em resultado das diligências realizadas e da análise da documentação solicitada e que em anexo faz parte integrante deste relatório, a Comissão sumariza as seguintes conclusões. Número 1. O Governo Regional dos Açores decidiu implementar na região autónoma dos Açores um novo modelo de transporte marítimo de passageiros e viaturas,
extensivo a todas as ilhas dos Açores, estabelecendo como prioridade o início de funcionamento deste novo modelo na área do Triângulo. Número 2. Face a esta opção governativa, foram construídas várias infraestruturas portuárias nas ilhas do Triângulo, nomeadamente nos portos da Horta, Madalena, São Roque e Velas, concretizadas em novas gares marítimas na Horta e Madalena e rampas Roró nos portos referidos. 3. Paralelamente, e no sentido de dar início à concretização deste novo modelo de transporte marítimo de passageiros e viaturas, foram adquiridos 2 novos navios, Mestre Simão e Gilberto Mariano, os quais iniciaram a operação neste serviço público a partir de março de 2014. 4. No sentido de completar este modelo, estão previstas novas construções de infraestruturas portuárias em diversos portos da região, já referidas neste relatório, bem como a aquisição de mais 2 novos navios férreis de médio porte. 5. Pelas informações prestadas à Comissão, quer pelos inquiridos, quer pela documentação entregue, foram investidos em infraestruturas portuárias 160 milhões de euros e cerca de 19 milhões de euros com a aquisição dos 2 novos navios, Gilberto Mariano e Mestre Simão. Até à data, foram também despendidos 54 milhões de euros no transporte marítimo sazonal de passageiros e viaturas. 6. Quanto a intenções de investimento futuro em infraestruturas portuárias e na aquisição de 2 novos navios pelo valor de 85 milhões de euros, conclui-se que, entre infraestruturas já construídas e a construir e navios já adquiridos e a adquirir, atingimos um valor de investimento da ordem dos 371 milhões de euros. 7. A opção da aquisição futura de 2 novos navios férreis gêmeos de 115 metros teve por defensores o ex-administrador da Atlantic Line, Dr. Carlos Reis, e o atual presidente da mesma empresa, o engenheiro João Ponte, o secretário regional de Turismo e Transportes e o presidente do Governo. O comandante Lisuarte Machado admitiu a existência de 2 navios gêmeos, ainda que com dimensões diferentes. Já o engenheiro Ribeiro Pinto e a doutora Demicília Freire manifestaram posições contrárias a tal opção. 8. O Governo fundamenta esta decisão como correspondendo a uma estratégia de desenvolvimento do mercado interno regional e como modelo que dá suporte a um crescimento do turismo que procura este sistema de transporte. 9. O impacto económico do modelo de transporte marítimo com os novos navios de 40 metros e 115 metros poderá ascender, de acordo com o Governo, a 250 milhões de euros. Considerando os efeitos da libertação de verbas para outras atividades produtivas, em especial ao nível do turismo, embora algumas personalidades ouvidas tenham manifestado fortes reservas quanto ao impacto estimado. 10. Durante o ano de 2014, nos portos do Triângulo verificaram-se 13 incidentes, concretamente o arranque de um cabeço de amarração no Porto da Horta no dia 2 de junho e de 2 cabeços de amarração no Porto da Madalena no dia 13 de novembro e um acidente no Porto de São Roque na noite de 14 de novembro com um arrancamento de um cabeço de amarração que atingiu mortalmente um passageiro e ferindo outros 2 que viajavam a bordo do Gilberto Mariano quando este iniciava uma escala naquele porto. 11. Na sequência destes incidentes e do acidente, as empresas públicas responsáveis pelas infraestruturas portuárias e pela operação de transporte marítimo de passageiros e viaturas, respectivamente Portos dos Açores e Transmaçor, solicitaram peritagens técnicas a entidades de reconhecida idoneidade no sentido de averiguar as causas dos factos ocorridos. 12. Paralelamente, foram produzidos relatórios da Capitania do Porto da Horta e do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Marítimos,
GPAM, e está a decorrer um inquérito judicial pelos serviços do Ministério Público junto do Tribunal de São Roque do Pico, da comarca dos Açores. 13. Das peritagens e relatórios realizados resultaram diversas recomendações com medidas preventivas e de aumento dos níveis de segurança, as quais se encontram implementadas ou em implementação. 14. As peritagens e relatórios produzidos não são coincidentes na identificação dos factos que poderão ter sido causa direta dos incidentes e acidente verificados, sendo certo que os depoimentos prestados, inclusive pelos responsáveis dos relatórios produzidos, não permitiram afastar esta inconclusividade, antes pelo contrário. 15. Quanto ao estado de degradação física do cabeço que originou o acidente mortal, não foi possível comprovar a conclusão vertida no relatório do GPAM de ausência continuada de manutenção ao longo de mais de 30 anos de existência e trabalho dos cabeços por parte da empresa Portos dos Açores, aos equipamentos de amarração implementados nos cais dos seus portos, em particular no Porto de São Roque. A este respeito, o responsável da empresa Portos dos Açores informou que eram feitas inspeções visuais aos cabeços dos portos da região, com alguma rotina, mas que não havia registros. Mas referiu este responsável não haver legislação nem norma nenhuma, quer a nível nacional, quer a nível internacional, sobre manutenção de cabeços. 16. De acordo com o relatório de avaliação do estado de todos os cabeços dos portos da região, feitos pela empresa Portos dos Açores, constata-se que do universo de 237 cabeços inspecionados, alguns cabeços se apresentam em má ou péssima condição, nomeadamente no Porto de São Roque do Pico. 17. No caso dos incidentes na Horta e Madalena e do acidente em São Roque, o elemento que se revelou mais fraco do sistema foi o cabeço de amarração do cais. A circunstância do rebentamento de um cabeço na estrutura portuária, provocando um acidente mortal, que se saiba, não tem antecedentes na história do Serviço Público do Transporte Marítimo de Passageiros nos Açores. 18. Apesar de se poder estabelecer uma analogia sobre a carga de rotura do cabeço acidentado do Porto de São Roque do Pico no momento do acidente, com os testes efetuados pelo ISQ a um cabeço idêntico, poderá vir a revelar para um melhor esclarecimento sobre a real capacidade de carga de rotura do cabeço acidentado, o resultado da peritagem solicitada pelo Ministério Público ao LENEC, cujo relatório se prevê que venha a ficar concluído depois do prazo legal que esta Comissão dispõe para apresentar o seu relatório de inquérito. 19. Quanto ao dimensionamento dos cabeços dos navios, estava previsto em projeto cabos de 64 mm, sendo que o primeiro navio a ser recepcionado, o Mestre Simão, vinha dotado com cabos de 38 mm. Devido ao rebentamento desses cabos, foram alterados os esquemas de amarração, passando a utilizar-se cabos de 60 mm, tendo o navio sido equipado também com um cabo de 96 mm para a sua amarração noturna. Após o acidente ocorrido no Porto de São Roque do Pico e em consequência das peritagens realizadas e dos relatórios produzidos, foi reduzida a bitola dos cabos para 44 mm, que, por sua vez, passaram a ser utilizados em maior número. 20. A solução encontrada não é tida como ideal pelos mestres dos navios, que consideram que a bitola dos cabos deveria ser superior, por forma a reduzir a probabilidade de rebentamento. 21. Outro aspecto apurado pela Comissão foi de que a carga nominal de trabalho dos cabeços dos navios adquiridos é inferior àquela que estava prevista na memória descritiva do processo de concurso. Estavam previstos cabeços de 50 toneladas e os que equipam os navios são de 16 toneladas. No entanto, este facto não é suscetível de comprometer a operacionalidade e segurança dos navios, os quais, de resto, se encontram devidamente certificados pelas entidades competentes. 22.
Dos relatos obtidos na Comissão e dos relatórios analisados, conclui-se também pela adequada formação dos mestres que operam com os novos navios e pela sua longa experiência nesta função. Do relato dos 3 mestres ouvidos na Comissão, confirma-se uma preocupação comum em garantir a operação em segurança e a salvaguarda da integridade dos passageiros utentes deste serviço público. De salientar que todos eles revelaram como preocupação utilizarem cabos de bitola mais reforçada, visando a segurança da amarração. Este aspecto mereceu também a concordância do próprio responsável da Atlantic Line, Luís Paulo Moraes, sendo que, na ótica deste, a bitola ideal dos cabos de amarração para estes 2 novos navios seria mesmo a de 60 mm. 23. Em termos de infraestruturas portuárias, pela documentação entregue à Comissão e pelas audições realizadas, é possível concluir que tais infraestruturas, desde logo as rampas Ro-Ro, não condicionam a tipologia dos navios adquiridos e a adquirir, tendo sido este, de resto, o pressuposto e preocupação que permite que estas infraestruturas estejam certificadas de acordo com a ISO 6812-1983, Roll-on, Roll-off Ship-to-Shore Connection, Interface between Terminals and Ships, with straight stern bow ramps. 24. Todas as diligências que, após os incidentes e o acidente relatados, foram efetuadas pela empresa Portos dos Açores e Transmaçor, denotam que havia aspectos a ajustar na operação marítima globalmente considerada no sentido de aumentar os níveis de operacionalidade e de segurança. 25. Desde que este novo modelo entrou em funcionamento, março de 2014, na área geográfica do Triângulo, registra-se um inquestionável incremento no transporte de passageiros e viaturas. Com efeito, foram transportadas, no período de janeiro a setembro de 2015, 378.772 passageiros, ou seja, mais 35.153 passageiros que no período homólogo do ano anterior. No mesmo período, foram transportadas 5.645 viaturas, representando um crescimento de 125% face ao período homólogo do ano anterior. 26. Por fim, refira-se que as empresas assumiram a responsabilidade pelo pagamento dos danos de natureza civil resultantes do acidente, tendo já liquidado a indemnização convencionada com a família do falecido. Do trabalho desenvolvido pela Comissão, designadamente com base na documentação entregue, nos relatórios periciais sobre incidentes e acidente e das audições, bem como das conclusões vertidas no objetivo 9 deste relatório, não é possível objetivamente assacar responsabilidades políticas ao Governo Regional, para além da responsabilidade, de resto já assumida, de tudo fazer no que estiver ao seu alcance para reduzir ao mínimo possível que situações destas voltem a acontecer. 27. Foi claramente identificada a inexistência de uma entidade nacional que se responsabilize pela certificação das infraestruturas portuárias existentes na região autónoma dos Açores, à semelhança daquela que existe para o mesmo desidrato relativamente aos navios. Recomendações. Primeiro, que sejam concluídas com a maior brevidade possível as medidas preventivas e de aumento dos níveis de segurança que se encontram em fase de implementação pela Portos dos Açores S.A., na sequência das recomendações inscritas no relatório do GPAM e das orientações emanadas da Secretaria Regional do Turismo e Transportes. Segundo, a Portos dos Açores S.A. deve dar início aos procedimentos necessários para que no interior das baías dos Portos dos Açores existam equipamentos de informação meteorológica para que, em conjugação com os meios existentes, permitam o acesso a uma informação mais fiável por parte dos mestres dos navios de passageiros e viaturas. Terceiro,
Atendendo à inexistência de uma entidade nacional que se responsabilize pela certificação das infraestruturas portuárias, a Assembleia Legislativa dos Açores deverá desencadear um processo de iniciativa própria no sentido de propor a criação deste tipo de entidade nacional, alicerçando a sua iniciativa no conhecimento e experiência adquirido ao longo dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Transporte Marítimo de Passageiros e Infraestruturas Portuárias e respectivas conclusões. Quarto, verificou-se no decorrer dos trabalhos desta Comissão que o gabinete legalmente habilitado para a investigação de acidentes marítimos se debate com uma crónica falta de meios para poder desempenhar cabalmente a sua missão. Pelo que entende, esta Comissão propor à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores que desencadeie um processo de iniciativa própria no sentido de propor o reforço da dotação de meios do GPAM, Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Marítimos. O relatório foi aprovado por maioria, com os votos a favor do PS, a abstenção do CDS-PP e PCP e os votos contra do PSD. Horta, Salas das Sessões, 16 de fevereiro de 2016, disse.